O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green. Oitava parte. Ser demasiado sensível para este mundo. De quando em quando, aparenta-nos que os indivíduos depressivos são exageradamente sensíveis para suportar este mundo. Eles não conseguem ver tantos sofrimentos no mundo sem que se sentirem afetados por ele. Na mídia, são frequentemente confrontados com o sofrimento do mundo. Os indivíduos depressivos mal conseguem esquivar-se disso. Em alguns casos de suicídio, tem-se a sensação: este indivíduo não conseguia viver aqui. Não suportou a dureza deste mundo. O sofrimento que experimentava a cada dia e que também vivenciaram dentro de si atormentava demais. O seu coração não suportou viver neste mundo dilacerado e tão marcado pela violência e pela maldade. A tristeza, causada pelo estado das pessoas, levou-o à morte. Em uma segunda carta aos Coríntios, Paulo fala desta espécie de tristeza. Ele faz uma diferença entre a tristeza intencionada por Deus, que causa alteração dos sentidos, metanoia, e, consequentemente, torna-se a causa da cura, e a tristeza laica, que leva à morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao 11. O teólogo evangélico Rudolf Bultmann descreve estas duas formas de tristeza da seguinte forma: a tristeza laica é a desolação das pessoas que veem o seu bem-estar laico e seus desejos laicos fracassarem. Já a tristeza intencionada por Deus é o luto da pessoa que se conscientizou de sua perdição no mundo e que, na metanoia, chama-se de volta do mundo para Deus. O cristão conhece o luto do mundo e a dor mundana. Como toda pessoa, torna a experimentar a limitação de sua alegria, vivencia dores e sofrimentos. A tristeza inibe a sua vitalidade, mas, ao mesmo instante, ela também vivencia a tristeza como libertação do mundo e como o crescimento contínuo da força do mundo. Para o cristão, a tristeza revela a ruptura com o mundo. Ele não faz parte deste mundo. Assim, conforme Paulo, há uma tristeza, katatheon, uma tristeza que corresponde a Deus, que é intencionada por Deus. Refere-se à experiência de que, por fim, este mundo não é nossa casa. Os indivíduos depressivos, como Reinhold Schneider, sofreram esta forma de tristeza. Reinhold Schneider deseja a morte para finalmente poder descansar de todas as dores que ele sente ao observar esse mundo, com o sofrimento que ele já reconhece na natureza e com todos os caminhos equivocados que as pessoas seguem. No Terceiro Reich, Reinhold Schneider se opusera à ideologia dos nacional-socialistas. Após a queda do Terceiro Reich, ele se decepciona imensamente com a permanência da antiga ideologia. A sua fé conferira esperança e conforto a muitos cristãos acuados no Terceiro Reich. Agora, esta mesma fé está ameaçada. A sua depressão agrediu a sua fé. Como se poderia lidar espiritualmente com esta forma de depressão? O suicídio é a única reação possível ao grande sofrimento do mundo? Reinhold Schneider, que desde a sua juventude sofrera de depressão, tentou cometer suicídio ao atingir a maior idade. A ideia do suicídio dava-lhe a sensação de liberdade em meio à triste rotina do trabalho de uma gráfica na cidade de Dresden. Acompanhado pela morte, sentia-me possuidor de sua liberdade exuberante. Quando Reinhold Schneider descobriu a fé, nunca mais tentou cometer suicídio. E, mesmo assim, ele considera a tendência ao suicídio uma tentação congênita, mas, ao mesmo instante, uma negação revoltosa ao Criador. Agora ele compreende a sua depressão como um chamado por Deus, como caminho para Cristo e sublimação mística. Ele a observa com relação à noite escura
da qual expõe São João da Cruz. E no sofrimento de sua depressão, ele reconhece o paradoxo da mensagem de que precisamos, de certa maneira, estar doentes, porque senão ele não vem até nós. De que, ao mesmo instante, estamos doentes e somos curados. Em toda a sua depressão, Reinhold Schneider manteve-se fiel à oração. Para ele, a oração era o único local em que podia suportar o mundo com o seu infinito sofrimento. Porém, a oração não era para ele primeiramente uma oração de invocação, em que lutou contra o sofrimento do mundo, mas o local em que se entregou a Deus. E a oração era o local onde, em meio ao sofrimento, ele encontrava serenidade. Na oração, podemos pressentir em nós o local do silêncio em que o sofrimento do mundo também se cala. Esse local do silêncio não é uma fuga do sofrimento do mundo, nem uma suplantação ou um fechar dos olhos. Trata-se muito mais de uma espécie de refúgio ao sofrimento. É um espaço em que podemos parar de pensar e refletir sobre o sofrimento, porque ali a realidade de Deus é tão poderosa que todo o restante se cala. Para Reinhold Schneider, é a verdadeira imagem de Deus que permite que se faça as pazes com a sua depressão. Para ele, é a imagem do sofrimento de Cristo que lhe confere conforto e esperança em sua depressão e em sua doença gástrica. Assim, ele descreve a sua depressão e, ao mesmo instante, a sua esperança. Todos os abismos estão rompidos, o do cosmo, o das pessoas. Se ainda assim permanecesse a esperança, então ela só poderia existir na morte de Cristo em nosso corpo. A esperança é o sofrimento, porque, como diz Kierkegaard, a verdade vence exclusivamente através do sofrimento. A via crucis é o caminho. Schneider tinha a impressão de ter herdado a depressão de seu pai. Assim, ele desejava voltar-se para o sofrimento de Cristo a fim de silenciar o sofrimento dentro de si e não passá-la mais adiante. A minha mais profunda natureza estava voltada para a adoração do sofrimento endeusado. Nada me era tão seguro, porque, como dizia Gregório, o Grande, só é possível melhorar um ânimo obscuro diretamente do sofrimento. O discurso de Paulo da tristeza intencionada por Deus corresponde ao raciocínio de Reinhold Schneider. Há uma depressão que não é a imperfeição negativa da realidade, tampouco a expressão das expectativas exageradas à vida. Ela é muito mais a expressão de um desejo por outro mundo. Reinhold Schneider diz que o seu ingresso já lhe permitiu ver demais o espetáculo do mundo. Ele já estaria pronto para ir embora no intervalo e deixar a apresentação para trás. Ele não teria desejo por alimentos mundanos. A depressão remete-o a um outro mundo. Porém, Schneider não imaginava este mundo além da morte como a vida eterna e pura alegria, mas como eterna tranquilidade, como finalmente uma permissão para descansar de todo o sofrimento que o afligira diariamente. Poder-se-ia dizer que, neste caso, a depressão não é curada, mas somente adquire um sabor diferente. Com o sabor da morte, ela, ao mesmo tempo, me dá o sabor da tranquilidade eterna. No entanto, quem compreender a sua depressão desta forma, também se sentirá livre diante das demandas do mundo. Não se sente parte dos homens. Nunca mais voltará a dividir a mesa com eles. A tristeza compreendida desta forma é uma passagem para a vida eterna. Na opinião do autor, existem duas maneiras dessa depressão severa. Uma das formas leva a uma visão transparente. Há indivíduos depressivos que veem tudo com mais clareza do que outros. Eles observam o precipício do mundo. Reinhold Schneider foi um homem com tal visão transparente. Em sua depressão, ele via o mundo com olhos diferentes dos poetas otimistas. Mas, com isso, ele viu o essencial de nosso mundo.
e ele reconheceu a essência do homem. A depressão o libertou de todas as ilusões que ele, logo após a sua conversão, também fizera sobre a sua fé. A fé não resolveu todos os seus problemas, mas o levou a uma compreensão mais profunda de sua depressão. E, com a sua visão, tornou-se bênção para muitas pessoas, apesar ou justamente por causa do próprio sofrimento causado pela depressão. A outra forma de depressão somente puxa a pessoa para baixo. Para estas pessoas, a esperança aparentemente inexiste. A fé aparenta ter abandonado a pessoa, ou ao menos ela perdeu a força para lidar com a depressão. A depressão aparenta dominar completamente o doente. No entanto, aqui a fé também pode ajudar. Particularmente, a meditação da paixão de Jesus pode dar ao depressivo a sensação de experimentar a presença do Messias justamente em seu estado de impotência e profunda tristeza. A paixão de Jesus, ao menos, lhe demonstra que ele não precisa se autocondenar. O Messias também sofreu. A sua paixão é a cruz que ele carrega, porque não sabemos. Também não precisamos saber. A depressão severa, que parece me separar de Deus, também pode transformar-se em um caminho para que eu me deixe cair nas mãos de Deus da mesma maneira que o Messias. Com relação à importância da fé para as pessoas depressivas, Daniel Hale afirma que, para algumas pessoas devotas, a depressão pode representar a coragem de se entregar a um destino aparentemente sem sentido, confiante de que tenha um sentido. Para essas pessoas, abre-se um novo horizonte de compreensão do que, para a maioria, não é compreensível na vida cotidiana. Quem aceita a sua depressão desta forma na fé, não vivenciará a cura, mas também não se oporá mais contra a sua doença. Essas pessoas passam a compreendê-la com um caminho para uma nova visão, com um novo olhar. Verão a si e ao segredo de sua vida e, para Deus, a razão de toda a existência.